O Carl Schmitt escreve que os conceitos da teoria do Estado são conceitos teológicos secularizados, né? Ele escreve na Politische Theologie, teologia política dele. E ao longo das tuas leituras, dos teus estudos, tu também constataste uma influência, vamos dizer assim, da tradição judaico-cristã em grandes arquétipos da literatura e da filosofia. Tu pode dizer que elementos teológicos estão fortemente presentes em alguns autores, tanto na literatura como na filosofia? Olha, isso já passa pela obra de Karl Marx. Eu até orientei aqui na PUC ou na URGS, não me lembro mais, uma dissertação de mestrado sobre o uso dos termos teológicos na teoria de Marx. Marx fala, por exemplo, da transubstanciação, e tem uma série de conceitos que são diretamente discutidos na teologia. Tu deve saber que este conflito sobre transubstanciação tem algo a ver com Zwingli e Calvino, e aí existe uma certa tradição, acho eu, na filosofia e na literatura, no que diz respeito a esse tipo de referencial na teologia. Seria interessante agora discutir isso mais amplamente, sobretudo no que diz respeito ao sentido desta orientação para o direito. Me permite só uma abordagem. Uma das coisas mais interessantes para mim é o direito constitucional do ponto de vista da construção de uma Constituição nova. Olha, todos estes processos, na verdade, baseiam-se numa base não legalmente legitimados. Cada constituinte, por exemplo, tanto na tradição da Revolução Francesa, quanto na criação do Grundgesetz na Alemanha, em 1948, 49, ou a Constituinte aqui no Brasil, não tem uma base legalmente legitimada. Ela nasce de uma diria até de uma constelação de forças reais que definem, por exemplo, os membros da Constituinte. Não existe numa Constituição existente uma regra que faz com que ela esteja substituída por uma nova formação da Constituição. Isso também sempre é um tipo de interrupção de uma continuidade constitucional. E por isso eu falo muito sobre a base mitológica de uma Constituição. Isso teria que explicar mais detalhadamente, mas por enquanto deixo isso de lado. E nos teus estudos de direito, então, tu tiveste contato, como disseste, com a filosofia. E quais foram os autores ali? Porque tu escreveste sobre vários autores ao longo da tua carreira, como sobre Hegel, sobre Marx, sobre Carl Schmitt, sobre Gadamer. E ali, qual foi a maior influência filosófica no período de Heidelberg? Sabe, quando a gente está voltando a olhar para trás, nós corremos o risco de inscrever uma linha quase racional de nosso próprio desenvolvimento, que é uma mentira. Vocês devem conhecer a situação na qual a gente precisa fazer um currículo.
primeiro, o currículo depende, o que eu vou escrever aí, depende um pouco da pessoa que vai lê-lo, que tem interesse de saber o que eu fiz, o que eu posso fazer. Então, os currículos, eu posso dizer que através dos currículos eu me reinvento permanentemente novo. Isso é uma situação bem típica, por isso é difícil para mim dizer agora quem teria sido a pessoa mais influente. No direito, eu posso dizer que uma das figuras, embora extremamente conservadoras, para não dizer piores, era Ernst Forsthoff. Ernst Forsthoff foi um grande orador, igual ao Carl Schmitt, aliás, e ele tinha também uma capacidade de reconstruir a caminhada do direito constitucional, desde Jean Baudin. Ele tinha aquela forma nasal de expressão, Jean Baudin, eu sempre me lembro disso, é muito bonito. Ele e outro era Ernst Böckenförde, Ernst Wilhelm Böckenförde. Böckenförde era um dos poucos liberais na Faculdade de Direito, e o contraponto era o Ernst Forsthoff. Existe até uma publicação recente da troca de cartas entre Carl Schmitt e Ernst Forsthoff. É como se alguém quisesse abrir um ninho de víboras. É altamente interessante perceber como o pessoal nas instituições é capaz de intrigar. Eu conheci a maioria das pessoas, dos jovens que depois que eram alunos deles, o Musno, Tomuschat, sobre isso, estão se comunicando de uma maneira que a gente não deveria, digamos, assumir, pelo menos como colega, mesmo sendo de uma outra geração. São esses dois, certamente, os mais interessantes. Mais tarde, quando eu já tinha terminado o direito, terminei o direito em 1966, e a filosofia, como eu consegui fazer esse estágio que se chama referendariado, eu consegui prolongar isso artificialmente para 3 anos e meio. Isso foi quase a bolsa para fazer filosofia. E aí, nesse período, eu consegui trabalhar junto com o Koselleck, Rainer Koselleck, e acho que também conhecido aqui no Brasil. É conhecido. O historiador, conceito, begriff von Krise, conceito e crise. Rainer Koselleck, que estava junto com o Böckenförde naquela época, antes de ir para Bielefeld, e o Friedrich Müller. O Friedrich Müller, recém chamado para uma vaga, ele era um outsider na faculdade, porque Friedrich Müller, cujos trabalhos foram traduzidos também para português aqui, um grande hermeneuta do direito, ele era uma grande figura também para o direito constitucional, como constitucionalista. E o contato com Gadamer, porque Gadamer nasceu em 1900, então ele estava com 66 anos, 67. Como é que foi o contato com Gadamer nessa época? O meu primeiro curso no qual eu participei na filosofia era com Gadamer sobre os pré-socráticos. Era uma experiência espetacular para mim, que veio do direito positivista para entrar nesse debate sobre os pré-socráticos, e a partir daí eu me apaixonei um pouco para essa tradição, e muito mais tarde eu me dei conta
que na verdade isso foi iria se tornar dos fundamentos principais de meu posterior trabalho, inclusive no direito. E é interessante para mim, foi quase uma vida de hermeneuta, se eu pudesse fazer isso, dizer isso, porque através da filosofia eu voltei para o direito com outro interesse no direito. Isso foi um passo muito importante para mim, por isso o meu primeiro grande trabalho no direito era Begriff und Krise neben der Macht, Begriff und Krise des bürgerlichen Rechts, quer dizer, ao lado do poder, conceito e crise do direito liberal. E Verdade e Método apareceu em 1960, né? Então foi bem naquele período ali, né? Sim, claro. Bom, era um pouco antes e Verdade e Método ainda não estava tão conhecido dentro da filosofia. Só na segunda parte dos anos 60, exatamente naquele período quando eu entrei na filosofia. O que para mim também era uma figura muito fascinante era o Karl Löwith, que infelizmente é pouco discutido na filosofia hoje, mas eu acho que como espírito crítico tem poucas pessoas na filosofia que chegam ao nível de sua capacidade de argumentação. E foi pouco, acho que quase nada traduzido ao português. Sim. O Karl Löwith é um autor desconhecido aqui, algumas coisas em espanhol, mas... Karl Löwith, acho que tem pelo menos 3 livros traduzidos. Em português? Em português, então... sim. Mas não é relativamente recente, não faz tanto tempo assim. Não, já faz tempo. Eu acho que Karl Löwith tem pelo menos 3 livros em português. Von Hegel zu Nietzsche. Agora não sei como foi traduzido o título. Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Isso também foi. História do mundo e história salvífica. E no teu contato com o Gadamer, que é importante aqui nesse círculo aqui, falar de Gadamer, falar de hermenêutica, essas 3 experiências, a experiência da estética, da arte, da língua, ou linguagem, Sprache e história, né? Como aparece em Verdade e Método. E lá aparece um conceito que te é muito caro, que é o conceito de Spiel, de jogo. O que é isso para ti? Como o nosso diálogo agora, só que o Spiel, o jogo, é algo que a gente deveria tomar muito a sério, porque o jogo não se desdobra sem que os participantes do jogo o tomem a sério. Nós temos regras do jogo e quem não assume as regras cai fora ou impossibilita o próprio jogo. Isso, na verdade, é o modelo estrutural que nós vamos encontrar no diálogo. A ideia do jogo que Gadamer expõe em Verdade e Método é, ao fundo, a base estrutural para entendermos o diálogo, a estrutura do diálogo. Os interlocutores criam, no caso ideal, criam um espaço aberto dentro do qual nasce algo não predeterminado por dos interlocutores. Seria o caso ideal. E o jogo verdadeiro não deveria ter uma base de definição prematura dos resultados. Isso também é o modelo do diálogo ao qual Gadamer se refere. Aliás, eu acho, só para acrescentar um aspecto, eu acho que Verdade e Método nem é a obra mais importante para Gadamer. Os seus trabalhos posteriores, dos anos 70, 80, até 90, que corrigem em parte também
a sua posição de verdade e método e que trabalha, sobretudo, no diálogo vivo, não como objeto a ser discutido. Aí nós encontramos coisas que até para os psicanalistas seria uma coisa interessante. E a incapacidade para o diálogo é um dos títulos desses trabalhos. Ou o que ele escreveu com 95 anos de idade ainda, da palavra ao conceito, que como tese vai defender que hoje em dia nós deveríamos voltar do conceito para a palavra. E já que nós estamos aqui falando de Gadamer, eu vou me reportar a um escrito posterior dele também, com o título Heimat und Muttersprache. Então, a terra natal e a língua materna. E língua materna, ela já é um construto, porque nem sempre na história do Ocidente foi a língua materna a decisiva. Se usa também a expressão sermo patris, porque era a palavra do pai, ou a língua da ama, na verdade. E muitas vezes, como o fenômeno que acontece no Brasil, de repente uma criança fala certos termos e a gente sabe, não vem dos pais, vem da senhora ou que cuida dessa criança. Como é que tu és uma pessoa que transita muito com língua, com literatura e com línguas, pelo fato de ter um pé na Alemanha e um outro pé no Brasil, né? A esposa do professor Flicking é brasileira, mas fala alemão, estuda Alemanha, se doutorou lá. E como é que tu vês essa questão essa relação entre terra natal e língua materna? E essa experiência tua mesmo de viver em dois universos linguísticos? Na verdade, é bem simples. Por quê? Porque é um princípio hermenêutico de que a nossa distância nos faz criar um novo olhar para a nossa própria origem. Quem está convivendo com duas línguas conhece isso, que às vezes, ao procurar um conceito, vai descobrir que o conceito, por exemplo, o conceito português, que este conceito não descreve muito bem o que nós estamos expressando, por exemplo, em alemão. Uma coisa, eu falei várias vezes com a Muriel, sobre isso nós entendemos também muito sobre a nossa própria língua através das dificuldades que nós temos entrando na outra. Por exemplo, tem um famoso exemplo para nós. Em alemão existe a palavra Streichholz. O que é Streichholz? Fósforo. Só que Streichholz em alemão significa o movimento de passar com esta madeira em cima daquela parte da caixinha para acender o fogo. O que eu também consegui só através da outra língua, indiferença. Em alemão, eu nunca me dei conta que a expressão em alemão, Gleichgültigkeit, tem um sentido duplo. Quando eu digo, eu estou indiferente, posso deixar isso de lado. Isso não me interessa muito. Mas Gleichgültigkeit significa ao mesmo tempo validade igual, gleiche Geltung haben. Isso já tem uma outra conotação, e este convívio com duas línguas cria até uma capacidade de reaprender a língua materna. Então, quer dizer que o aprendizado de uma língua estrangeira te abre uma nova forma de acesso à tua própria língua materna. Exatamente. E isso, por exemplo,
não sei se deveria contar isso, mas foi uma coisa muito interessante. Quando eu dei os meus primeiros cursos lá na URGS, na pós-graduação, os alunos sempre me perguntaram, mas fala um pouco sobre a situação na Alemanha, tudo isso. Demorei muito até descobrir e dei a seguinte resposta: olha, aqui no Brasil vocês têm um dia a dia relativamente leve, para não dizer leviano, não tem muito controle social. Cada um pode explorar o seu espaço ou explora de fato esse espaço. Na Alemanha, nós estamos numa situação muitas vezes oposta, ou seja, cada um que quer fazer uma coisa extraordinária, para assim dizer, já tem na sua mente a possibilidade de os outros controlarem essa sua ação. E assim, cada um se torna quase o policial de si mesmo. Uhum. Eu acho que o brasileiro nunca vai se tornar policial de si mesmo. Mas isso é uma coisa muito curiosa para mim, descobrir este aspecto só através do confronto com uma outra cultura, como essa brasileira, para mim, durante muito tempo. E tu podes também assentir a seguinte proposição minha, que através da leitura de certos textos filosóficos ou literários alemães em tradução para o português, que através de traduções tu acessaste novos sentidos do texto através de uma tradução? Certamente, sim. Não só isso, mas também uma outra coisa que nos faz voltar para a questão da hermenêutica mais especificamente. Vocês devem conhecer a diferença entre a leitura de um texto e a falar o mesmo texto de voz alta. Eu tenho uma belíssima experiência. O Michael Teunissen, aquele filósofo lá de Heidelberg naquela época, ele tinha que fazer uma cirurgia nos olhos. E durante muito tempo não conseguiu ler. Eu me dispus a ler uma parte da ciência da lógica de Hegel, de voz alta. E até hoje tenho ainda a carta do Teunissen, que me escreveu o seguinte: olha, ouvindo esse texto, eu descobri coisas que eu nunca teria encontrado através da leitura. O que isso cria? Eu acho que depois nós vamos, talvez possamos ver isso também na apresentação de vocês, não é? Essa situação de diferenciar entre leitura e voz alta é impressionante. E voltando um pouco para a literatura, filosofia, direito, em outro registro, aí tu escreves a tese de doutorado em Heidelberg, orientada por Rainer Will. E lá a literatura está presente, né? Bom, na verdade, a tese de doutorado em filosofia foi uma vingança em relação ao direito. Não em relação a ti, em relação ao direito. Porque eu escolhi uma temática que não tinha nada a ver com o direito. Eu escrevi uma tese de doutorado sobre reflexão e apresentação, ou seja, uma contribuição à teoria das artes modernas, de Beckett e Pirandello, por um lado, e Sartre e Hegel, por outro. Isso, para mim, foi uma alegria muito grande de poder sair daquela tradição jurídica, mas, como já disse, depois disso eu descobri um novo interesse para o direito. E aí
já se pode perceber um pouco o primeiro germe de um interesse de interconectar direito e literatura. E aí eu pediria então que tu pudesse dar alguns exemplos para nós de como é que poderia ser, na história da literatura funcionar essa relação entre direito e literatura. Bom, primeiro posso relatar que nós estivemos ainda em Heidelberg com um grupo que realizou uma vez por mês, durante 3 anos, o que nós chamamos um chá de literatura, com teólogos, juristas, psicanalistas, tudo isso. Quer dizer, interdisciplinar, com uma certa naturalidade. E aí se discutiu muito uma cisão de interpretações que, por um lado, se alimentava da tradição da literatura, da sociologia da literatura, Lucien Goldman, etc., e, por outro lado, os assim chamados estéticos, que eram mais ligados com a tradição da hermenêutica gadamerina. E aí nasceu também, dentro desse conflito, eu pertencia à segunda corrente, como se pode imaginar hoje. Aí surgiu um termo, e não sei se dá para traduzir isso diretamente, inaficcionalidade, quer dizer, uma ficcionalidade intrínseca. Não sei se dá para dizer isso. Uma ficcionalidade intrínseca da obra de arte, sobretudo da literatura. Por quê? Porque a obra de arte, a obra de literatura, romance, poema, etc., cria, através de sua construção, um espaço próprio de significados que não é influenciado ou deformado pela empiria direta. Embora cada obra trate digamos, de fatos também objetivos. O que significa isso? Isso significa que, através da obra de arte, nós podemos construir o que eu poderia até chamar, com Max Weber, tipos ideais, que me dão a entender certas experiências em outras áreas. Que, no caso concreto, posso agora oferecer 1, 2, 3 exemplos. Quem está trabalhando na área do direito penal conhece o conflito entre a teoria finalista, se não me engano, se chama isso, com Hans Welsel, sobretudo, e a teoria causal. Foi o Lênio que me contou que é a teoria causal. Existe uma obra através da qual eu posso, com maior facilidade, explicar ao aluno a diferença disto no caso do mito de Édipo. O mito de Édipo, se hoje, uma vez eu escrevi até, se hoje alguém se comportasse tal como Édipo, ele ficaria uma figura meio ridícula, porque ele não aproveitaria a possibilidade de dizer, olha, não tinha a intenção de matar. Muito pelo contrário, fiz tudo para evitar que eu mate o meu pai e casasse com a minha mãe, que eram os pecados principais na tradição grega. Então, isso seria, por exemplo, um caso no qual a própria literatura me providenciaria a chance de explicar algo que dentro do direito já criou teorias e conflitos teóricos, às vezes até ridículos, acho eu. E aí a literatura poderia facilmente ajudar.
Segundo exemplo, não sei se temos tempo. Segundo exemplo, é um pouco mais exigente, porque a obra é muito voluminosa. Eu falo dos irmãos Karamazov. Nós discutimos muito sobre isso naquele círculo, naquele chat de literatura nos domingos. E cheguei com a seguinte conclusão. O romance Os Irmãos Karamazov pode ser lido como um caso típico de um erro judiciário inevitável. Por quê? Eu espero que alguns de vocês conheçam, embora seja muito grosso esse livro. Por quê? Porque o spiritus rector do crime é o Ivan. Quem realiza o assassino é o Smerdyakov. Mas o Smerdyakov se suicida, não pode ser mais alcançado. Quem é culpado é o Dmitri. Por razões que o próprio Dmitri oferece ao juiz, porque ele mesmo, numa situação, seja exaltado, ele escreve uma carta na qual ele, bêbado, confessa ter matado o seu pai, embora o assassino só tenha sido intelectualmente fundado. Quer dizer, os irmãos Karamazov podem servir facilmente a explicar as razões pelas quais nós podemos ser levados a julgar um caso à base de indícios sendo caminhados para uma direção errada. Como já disse, eu leio isso como um erro judiciário inevitável. Cada juiz hoje, à base dos fatos que foram apresentados, não iria julgar de modo diferente. Embora se saiba que objetivamente não era correto, não seria correto. E talvez o terceiro exemplo se dá. Terceiro exemplo é um exemplo mais alegre. São as 6 pessoas à procura de um autor. Por que eu levo isso à tona? Trago isso à tona? Porque nós podemos estudar, através das 6 pessoas, um problema fundamental ao qual eu me referi há pouco tempo atrás, quando se fala da fundamentação de uma Constituição. As 6 pessoas estão procurando alguém que desse sentido ao seu convívio. É uma família com vários destinos particulares até opostos, e cada uma das figuras não sabe muito bem como se interconectar com a outra. E a peça, enquanto tal, faz criar uma situação como que irracional, através da qual entra em cena aquela figura, Madame Pace, aquela dona do bordel, que dá a entender a interconexão e o modo de comportamento, de atitude de todas as 6 pessoas. E aí nós podemos usar isso como exemplo para demonstrar que a constituição de uma sociedade
se faz através de referencial que não pode ser racionalmente legitimado. Isso acho é uma coisa, uma experiência muito interessante para os constitucionalistas. Dar sentido ao papel de cada dentro de uma estrutura social. O direito constitucional tem a ideia de poder fazer isso, certo? Cada no seu lugar, com seus direitos, etc. A interconexão nas relações sociais é definida pela Constituição, mas as regras do jogo não têm explicação. Como no que diz respeito ao seu fundamento. Isso nasce, para usar um termo do Foucault, agora escapou, o famoso termo na configuração, o dispositivo, certo? A fundamentação de uma nova Constituição depende de dispositivo que não pode ser racionalmente prefigurado. E por isso acho que as 6 pessoas podem ser lidas também como exemplo nessa direção, para a área do direito constitucional. Isso, para mim, sempre foi dos pontos mais interessantes ao estudar a questão dos constituintes, das constituintes. Isso se aplicaria também, de alguma forma, à própria filosofia? Que a filosofia, ou a obra de um filósofo, tem um momento constitutivo que é pré-sistemático? Se o autor tem a pretensão sistemática, um elemento anterior ao próprio desenvolvimento da sua própria teoria? Olha, nós sabemos desde os gregos que o logos remete ao mito. O logos nasce do mito. Eu não posso fundamentar uma racionalidade à base de uma razão. É dos pontos mais fortes que acho foi muito bem colocado pelo Paul Feyerabend. O Paul Feyerabend tem toda a razão ao dizer, olha, nós podemos até ter fé numa outra forma de pensar, mas nós não podemos fundamentar o nosso modo de pensar através das regras deste modo. Isso sempre vem de fora. E por isso acho que nós deveríamos nos acostumar mais a falar também de fundamento pré-racional da própria razão. E isso, aliás, é dos fundamentos específicos que caracteriza toda a tradição da Escola de Frankfurt, toda a teoria crítica que não escapa disto. Nós vamos terminar. E nesse sentido, só para concluir, então, no próprio ato de escrita, seja do filósofo, seja do jurista, seja do escritor da literatura, encontram-se elementos que não estão sob o domínio do próprio autor. Como se existisse uma lógica clandestina do pensar. Esse é um título do trabalho dele. Esse é um título de um trabalho meu. Claro que eu vou defender isso. Ainda defende? Porque é um texto já mas claro. Aliás, eu ainda defendo também a minha tese de doutorado, embora eu tivesse escrito isso hoje de modo bem diferente. Mas a tese, enquanto tal, continua em pé. E tu poderias explicitar um pouquinho o que significa essa lógica clandestina do pensar, no que diz respeito ao ato de escrever? Como é que se dá o ato de escritura? Que é algo que diz respeito a todos que estão presentes nesse auditório. Todos nós escrevemos.
Eu vou caracterizar isso através de um hábito meu, antes de ficar com aquela máquina que se chama PC. Quando eu escrevi um texto mais longo alguma passagem não me pareceu muito bem sucedida, eu reescrevi todo o texto à mão. Quer dizer, recomeçando desde o início. E ao longo desses processos, eu sempre descobri outra coisa. Sempre ou erros, ou aperfeiçoamentos, etc. Até o que eu chamo, naquele texto, que eu chamo a melodia da linguagem, que nos leva, de repente, a uma situação de continuar o início de uma frase inesperadamente numa outra direção. Vocês devem conhecer isso e começam a querer escrever uma coisa, a primeira passagem da frase, e como se esta frase insinuasse a necessidade de continuar de um jeito que não é pré-pensado. E quais são essas experiências? Não são irracionais. Pelo contrário, às vezes descobri que as coisas melhores que eu escrevi surgiam através desse processo de reinvenção de um texto. Tem vários aspectos que nós podemos encontrar aí. Dos pontos talvez mais gerais neste caso é o fato de nós não podemos dizer que a gente dominasse uma língua. Muito pelo contrário, a língua é muito mais sujeito do processo do que nós mesmos. Isso é uma coisa que nós podemos também perceber com maior facilidade no caso de poema, da poesia. Que ridículo é um poema que quer vender uma teoria, que está argumentando como se fosse uma exposição teórica. O poeta que não se deixa levar através da linguagem, da língua, vai perder quase o essencial do seu próprio trabalho. O Flicking vai escrever um texto provavelmente sobre o Paulinho da Viola. Não sou eu quem me navega é o mar. Então é a língua que o mar da língua que me leva. Aos poucos eu tenho que concluir, porque o grande chefe está ali com o relógio na mão. Vocês têm acesso a obras do professor Flicking em português, várias. Por exemplo, sobre Hegel e Marx, um dos primeiros, depois um livro menor sobre Marx, livros sobre a apresentação dos textos sobre Carl Schmitt, sobre Marx, sobre Hegel, sobre Gadamer. E no YouTube tem uma gravação de 1 hora com o Lênio e o Flickinger, sobre a obra do Flickinger, sobre a trajetória dele. E nós teremos um evento na PUC nos dias 6, 7, 8 de novembro, sobre os 500 anos da Reforma, sob o ponto de vista filosófico, teológico, jurídico, sociológico. E lá o professor Flicking vai falar também sobre um tema que é muito caro a ele atualmente, que é direito e secularização, ou melhor dito, secularização. Ele vai falar sobre secularização e reforma. Então, um texto que ele escreveu, um texto sobre secularização há pouco tempo, publicado pela editora da Unicinos. Então, mais um texto que está acessível em língua portuguesa. E, para finalizar da minha parte, eu tenho que dizer que o professor Flickinger ele construiu muitas pontes entre o Brasil e a Alemanha. Tanto daqui para lá, como de lá para cá. A Henriette estava falando que na década de 80 veio a muitos eventos aqui no Instituto Goethe, como eu vim também, né, Henriette? E o Flickinger contribuiu muitíssimo para que nós tivéssemos
acesso a pensadores alemães, a forma de pensar alemã, e, como ele mesmo disse, através disso nós descobrimos mais quem nós somos. Uma palavra final? Apesar da hermenêutica, ninguém tem a última palavra, né? Mas, quer dizer, uma palavra de encerramento? Exatamente por isso eu não falo mais. Muito obrigado.